Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos receber o homem de Deus aplaudindo ao Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Hoje foi o dia que fez o Senhor. Eu creio que será uma noite de bênção para as nossas vidas. Eu tributo ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Uma alegria muito grande no meu coração, mais uma vez, de estar aqui nesta igreja abençoada, que é uma segunda casa, certamente no meu coração. Agradecer ao pastor Marcelo Correia, ao meu querido amigo Xará, por esta oportunidade, pela amizade, pelo carinho, por cada um dos irmãos que tem acreditado no meu ministério, que tem recebido da parte do Senhor o que Deus tem entregue na minha vida. Agradecer pela vida da minha esposa, dos meus filhos que aqui estão, e também pela bênção, do irmão ter nos abençoado com a oportunidade de estar aqui nesta noite, falando do que Deus fez na minha vida, amém? Quem trouxe Bíblia, abra comigo, por favor, no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu o discípulo amado João, capítulo de número 8. João, capítulo de número 8. Glória a Deus. Os pentecostais já chegaram aqui hoje? Misericórdia, esse negócio está muito devagar, irmão. Tem algum pentecostal aqui hoje? Glória a Deus. Nós vamos ler o verso de número 31 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu glorifico a Deus por essa palavra. Podeis tomar o seu lugar, e só quem é livre pode adorar e bendizer o nome do Senhor, que vive para todo sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, todos nós nascemos, crescemos, desenvolvemos o nosso dia a dia, e nesta caminhada, nesta oportunidade que Deus nos concede deste crescimento, algumas indagações, algumas dúvidas, algumas interrogações permeiam no nosso coração, principalmente quando o nosso convívio, aonde nós nascemos, não é tudo aquilo que nós sonhamos ser. E aí vem logo na nossa mente as perguntas: o porquê que eu nasci assim, o porquê que eu sou assim, o porquê que eu vivo nesta família, porquê que meu pai é desse jeito, porquê que minha mãe é assim. E esta pergunta pairou no meu coração durante muito tempo, diante de algumas circunstâncias adversas que eu jamais planejei viver e vivi, por causa que a vida me proporcionou a vivência desses fatos. E essas perguntas que adentravam o meu coração trazia sobre mim um peso enorme de angústia, de tristeza, e olhar para a minha família e ver que a minha família não era igual à família dos meus amigos da escola, ver que a minha família, a minha casa não era idêntica à casa que eu sempre sonhei, ou que era a casa das pessoas que eu conhecia e que eu almejava ter aquela família para mim. Diante dessas coisas, eu aceitei Jesus, e estas perguntas ficaram mais fortes dentro do meu coração, porque eu passava a orar a Deus e a saber do Senhor
o porquê que Deus tinha me permitido viver dias que na época em que eu vivi eram dias de tristeza, dias de perturbações, dias de angústias. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, querido. Quando o Senhor me trouxe a palavra ao coração de um homem chamado Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias era um profeta do Senhor. E quem é profeta de Deus, irmãos, não é profeta por acaso. Não é profeta porque quer ser profeta. Só existe profeta porque Deus escolheu. E diz a Bíblia que um certo dia, no capítulo 20, o profeta Jeremias, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele diz: Senhor, maldito seja o dia em que eu nasci. Maldito seja o dia em que a minha mãe me deu a luz. Maldito seja o dia em que a minha mãe me deu a luz e que o mensageiro foi avisar ao meu pai que ele tinha ganhado um filho e que esse filho era varão. Ele disse no capítulo número 20 e 21 que maldito fosse aquele dia, e ele começou a perguntar a Deus, diante de tanto sofrimento que Jeremias tinha visto na sua vida. Ele disse: Senhor, por que a minha mãe, o ventre da minha mãe, não foi a minha sepultura para todo sempre? Por que a minha mãe me deu a luz só para eu ver tristeza, só para eu ver sofrimento e dores? Por que a minha mãe não foi a minha sepultura? E por que o Senhor me fez nascer? Esta foi as perguntas do profeta Jeremias. Ele disse: Senhor, a partir de hoje eu não quero mais profetizar. A partir de hoje eu não quero mais ser profeta. A partir de hoje eu não quero mais falar a palavra que vem do Senhor. E aí, irmãos, eu me lembrava nesse texto que Deus falava ao meu coração, e que todos nós que estamos, nunca pedimos para nascer. Nós não escolhemos o nosso pai, nós não escolhemos a nossa mãe, nós não escolhemos o nosso nome. Foram eles que escolheram o nosso nome, mas o seu nascimento foi o Senhor que escolheu. Foi o Senhor que marcou o dia do seu nascimento. A Bíblia diz, irmãos, que nada, absolutamente nada acontece fora do plano do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor nos conhece antes que nós fôssemos gerados no ventre da nossa mãe. A Bíblia diz que o Senhor já nos conhecia, já tinha o nosso nome gravado na palma, na mão dele, e já nos chamava pelo nome, porque nós somos gerados dentro do coração do Senhor. E esta foi a palavra que Deus falou para Jeremias, e disse: Jeremias, Jeremias, como se Jeremias tivesse esquecido do tempo que o Senhor chamou Jeremias para ser profeta. No capítulo de número 1 ele disse: Jeremias, antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, Jeremias, e já tinha te escolhido para ser profeta entre as nações. E Jeremias olhou para Deus e disse: Deus, eu não passo de uma criança, como é que eu vou ser profeta? Eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E aí o Senhor trouxe a palavra de exortação no coração de Jeremias, e disse: Jeremias, não responda que você é apenas uma criança. Pelo contrário, abre tão somente a tua boca, porque eu, Senhor, colocarei as minhas palavras na sua boca, e você falará aquilo que eu vou mandar você falar. Ao ponto de Jeremias ele olhar para Deus e dizer que não queria mais ser profeta. E quanto mais ele falava e fechava, ou melhor, calava a sua boca para não ser profeta, para não falar mais nada da parte do Senhor, aí a Bíblia diz, irmãos, que vinha como uma chama do interior do profeta Jeremias, que vinha queimando, como se viesse consumindo os seus ossos. E quanto mais Jeremias não queria falar, aí é que a boca dele falava, porque era o Senhor que tomava o controle da vida do profeta Jeremias, e disse: Jeremias, tudo que eu mandar você falar, você vai falar. Então aqui nessa pequena introdução, eu quero chamar a sua atenção, para que você possa pegar na mão da pessoa do seu lado com muito carinho, pegue na mão da pessoa do seu lado e diga assim: meu filho, a partir de hoje, não, pelo amor de Deus, seja profeta na vida dele, seja profeta na vida dela. Diga: a partir de hoje, nunca mais você vai perguntar nada para Deus, da onde você veio, o que vai acontecer. Balance ele e diga assim: você é escolhido de Deus, com todas as lutas, com todos os teus desertos, com todas as tuas angústias e aflições. Deus tem um plano na sua vida. Você pode aí mesmo sentado apontar no dedo assim, no face dele, e dizer assim: você é o melhor de Deus nesse tempo, meu irmão. Deus tem uma
uma obra grandiosa para cumprir na sua vida. Quem crê nessa palavra pode levantar a mão, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. É ou não é? Deus é bom e o diabo não presta. Quando o Senhor me deu a oportunidade de entender o propósito do Senhor na minha vida, logo surgiu um desejo no meu coração de poder encarar desafios espirituais. E tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, meu irmão, não acontece por acaso. Jesus disse: o que eu faço hoje você não entende, mas você entenderá amanhã. E o Senhor me deu a oportunidade de nascer em um lar católico, católico de tradicionalismo, católico de religião, mas espírita, diante de algumas circunstâncias que algumas pessoas viviam. O meu avô e minha avó, eles moravam no interior do estado do Rio Grande do Norte, chamado Taipu, e eles tiveram 16 filhos, dos quais 3 morreram e 13 estão vivos até hoje. Dentre esses 13 filhos, a minha mãe nasceu como a antepenúltima, para marcar um tempo de mudança, um tempo de transformação no seio da minha família. No interior, a minha mãe hoje está com 51 anos, mas no interior, há 50 anos atrás, não se tinha tecnologia, não se tinha tanto conhecimento, não se tinha tanta facilidade de chegar à capital para resolver os seus problemas. E logo no nascimento da minha mãe houve algumas complicações, e dentro dessas complicações ela foi crescendo, e algumas coisas passaram a acontecer na sua vida. Por volta de uns 6, 7, 8 anos, foi quando a minha mãe começou a aparentar situações que naquela época não era tão normal. E por falta deste conhecimento, as pessoas não sabiam como lidar com aquela situação em que minha mãe estava vivendo. Situação essa que nós sabemos hoje que é no seio espiritual, na atmosfera espiritual. Mas naquela época, quando minha mãe começou, um certo dia se balançando em uma rede, e quando ela veio perceber, mãos estavam empurrando ela naquela rede, e ela estava sozinha, não conseguia ver quem era. Quando de repente ela passou a ver alguns tipos de espíritos que habitavam dentro do seu lar. E esses espíritos passaram a perseguir a minha mãe, ao ponto dela tomar fora de si o controle e sair de madrugada no meio da fazenda, no meio do mato, para se esconder em currais, para tentar dormir em cima do telhado da casa. Minha mãe começou a ter estado psicossomático, de psicose, de neuróticos, aonde naquela época ninguém sabia o que era aquilo, ninguém sabia diagnosticar o que era aquela situação. Quando ao ponto da minha mãe começar a agir de uma forma ignorante, brutal, forma em que levavam ela para os centros de curateiras do interior, e vinham com aqueles galhos de arruda, e jogava água, e rezava, e benzia, e nada podia resolver o problema daquela criança. Pessoas não podiam segurá-la de tanta força dentro de casa, e ela começou a ter anomalias genéticas, anomalias biológicas no seu corpo, e ela foi crescendo, e um tumor na sua hipófise nasceu, quando ela tinha com mais ou menos 11, 12 anos de idade. Hipófise é a glândula que tem o controle de todos os hormônios do seu corpo. A minha mãe, com 15 anos de idade, com este nível espiritual tremendo, que ninguém conseguia domar lá dentro de casa. Era muita luta, irmão, no interior era muita tribulação. Ninguém sabia se os animais estavam dentro de casa ou estavam fora de casa. Ela batia em todo mundo, ninguém conseguia domar uma criança de 11 anos de idade. Aos 15 anos, por causa dessa anomalia na sua hipófise, esse tumor na hipófise, os seus seios vinham bater quase no tamanho da sua coxa. Uma jovem virgem com 15 anos de idade doava leite para o banco de leite na capital, sem nunca ter conhecido homem,
por causa dessa anomalia, teve que ser enviada para São Paulo para ser ela a segunda cobaia de uma cirurgia ainda inédita no Brasil, para resolver essa situação. Quanto mais ela tentava resolver esses problemas de anomalia, mais aflorava nela esse lado espiritual, ao ponto que os meus avós, com 15 anos, 16 anos de idade, não podia mais tomar. Trouxe para Natal uma jovem já com sonhos, jovem com desejo de casar, de ter filhos, mas com grandes anomalias no seu corpo e com vergonha de tudo aquilo que estava acontecendo. Trouxeram ela, apresentaram um centro espírita Bezerra de Menezes, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Quando foram contar a sua história, os seus problemas espirituais, daquilo que aquela mulher estava vivendo, logo diagnosticaram o seguinte fato: de que ela tinha sido aparentemente chamada para ser um canal de bênção, para ser um guia de luz, para ser médium, e para que aquela mulher se libertasse daqueles problemas, ela tinha que desenvolver a mediunidade. Ela tinha agora que servir ao centro espírita, porque ela tinha sido escolhida por Deus. E os guias, os cavalos, os demônios, os espíritos, que aparentemente eram chamados de espíritos de luz, tinham escolhido a minha mãe para ser uma representante aqui na terra, e ela agora atender as pessoas e poder orientar as pessoas em tantos desgraças, em tantos problemas familiares, problemas espirituais e também problemas e enfermidades. E a minha mãe entrou de cabeça nesse sistema religioso, espiritual, pensando ela ser o marco, a bússola, o direcionamento para a solução do seu problema. Mas quanto mais ela se aprofundava no leito espiritual, mais os problemas espirituais aconteciam na sua vida. Foi nesse cenário, foi nessa situação em que eu nasci, diante do fato que ela não podia casar e não podia ter filhos, por causa desses problemas hormonais e também espirituais. Ela não poderia casar e também não poderia ter filhos. Se ela tivesse filho, o filho poderia morrer ou ela poderia morrer, porque ela não podia amamentar e o corpo dela não podia suportar uma gestação. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu filho: o Deus que tem um plano na minha vida e na sua vida, Ele muda, Ele altera, Ele traz à existência aquilo que não existe, para poder bater o martelo nas coisas que não são, para confundir aquilo que são. Porque quando você nasceu, o Senhor já tinha guardado a essência da graça, da misericórdia, do amor no seu coração. Aquilo que não existia vai passar a existir para Deus cumprir a promessa na sua vida, meu irmão. Aquilo que é anormal vai passar a ser normal, porque não existe nada nem ninguém que possa impedir Deus operar um plano na minha vida e na sua vida. Quem pode adorar e bendizer o nome do Senhor por essa causa? E aí a minha mãe engravidou, casou com meu pai, engravidou. Meu pai começou a beber e a fumar com 12, 13 anos de idade. Minha mãe casou virgem na igreja, aquele conto de fadas. E logo veio a minha gravidez, que eu tive que nascer de 8 meses, porque existia um grande risco de nós morrermos juntos. E quando eu nasci, aleluia, algo diferente já acontecia no reino espiritual. Antes de eu vir para cá, para São Paulo, a minha mãe conversando comigo, com a minha esposa, e ela disse: meu filho, você já nasceu predestinado. Ela ainda com a linguagem espiritualizada das coisas. Eu disse: o que a senhora está querendo dizer com isso, minha mãe? Ela disse: você já nasceu predestinado, filho, porque você com poucos meses de idade, eu balançava você na rede de um lado para o outro, e saía do quarto. Quando de repente eu voltava para o quarto, você estava sentado olhando assim para a parede e já vendo as coisas espirituais. Então você, meu filho, já foi um predestinado. Eu disse: não, mãe, eu fui um escolhido para ser profeta de Deus e para trazer do império das trevas as almas e trazer para a presença da glória do Senhor. E minha mãe disse: meu filho, você não sabe o que acontecia com você naqueles dias. Eu disse: mãe, conta para mim.
E ela começou a contar coisas que eu não sabia, que não estava dentro do meu testemunho ainda. E eu disse: mãe, eu vou escrever um livro para a senhora. Eu vou escrever um livro no seu testemunho. E ela disse: mas filho, eu não sou crente ainda. Eu disse: ainda não. Mas o Deus que tem promessa na minha vida é o Deus que escolheu a senhora para ser a minha mãe, a mãe de um profeta. E Deus vai lhe resgatar também, mãe. Levanta a mão porque eu vim contar meu testemunho, mas eu estou querendo pregar hoje. Levanta a mão porque eu tenho uma palavra profética para você. Meu filho, você está aqui nessa noite, então receba essa palavra. Você chegou até aqui com tanta luta, com tanta tristeza, com tantas lágrimas nos seus olhos, mas eu profetizo que assim como vai acontecer na minha casa e na minha família, vai acontecer na sua também. Levanta a sua cabeça, Deus vai ser profeta, e te prepara, porque eu profetizo nessa noite que vai entrar um por um na tua parentela aqui e vai dizer que só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Aos 4 anos de idade, a minha mãe mergulhava cada dia mais no centro espírita e passava a atender gente dentro de casa. E eu, com criança assim, com 3, 4 anos de idade, passei a conviver com essa situação. Minha mãe me levava ao centro espírita para receber paz. Fiz cirurgias espirituais com esparadrapo nas costas. Tomava paz de manhã, de tarde, de noite. Minha mãe queria que eu ficasse lá dentro daquele lugar toda hora. Eu ia para as mesas e via as pessoas sendo manifestadas, endemoniadas, e aquilo para eles era como se fosse apenas um momento de êxtase espiritual, aonde Deus permitia eles direcionarem a um caminho de luz. Mas os que os meus olhos via ainda criança eram cenas horríveis, cenas de aparência do inferno que hoje eu conheço. Eu fui crescendo debaixo dessa casa, desse lar. O meu pai é alcoólatra a partir dos 15 anos de idade, fumando, não tinha responsabilidade com a sua casa, nem com o seu lar. Eu sou o filho mais velho. Depois veio um irmão, depois veio uma outra irmã. Eu com 4, 5 anos de idade, meu irmão, eu tinha que ter a responsabilidade de sustentar a minha casa emocionalmente. Meu pai saía sexta-feira de casa, só voltava na terça, na quarta-feira da outra semana. Quando minha mãe me colocava nos táxis de Natal para ir procurar o meu pai, deixava meus irmãos dormindo. E quantas vezes nós não encontramos ele nas beiras dos prostíbulos, e eu entrava lá para tirar meu pai lá de dentro. Quantas e quantas vezes cenas horríveis eu presenciei dentro do meu lar. Com a minha mãe ensanguentada, meu pai ensanguentado, porque um puxava faca, outro pegava um vaso, quebrava, e era muita violência, era muita luta. A minha mãe se manifestava com demônios, e meu pai partia para agressão, e eu pequenininho com 3, 4 anos de idade, 5 anos de idade, 6 anos de idade, tinha que separar, tinha que apartar, e eu chorava e dizia: meu Deus, por que isso está acontecendo? E eu não tinha força como criança para separar os meus pais. Eu pegava cabo de vassoura, cabo de rodo e batia para tentar. Eu gritava, os vizinhos vinham acudir. O meu filho, o meu irmão mais novo, vinha nos meus braços, me chamava de pai e dizia: me protege porque nós não queremos morrer. E eu fui nascendo e crescendo dentro desse cenário de vida. Quando muitas vezes eu tinha vergonha de dizer que tinha um pai. Quando muitas vezes meu pai desamparava, deixava a gente com fome, minha mãe tinha que trabalhar. Até que aos 9, 10 anos de idade, ele resolveu entregar a vida dele logo para a bebida, para a cachaça. E nos deixou órfãos, desamparados. Ao ponto de nós lutarmos. Meu pai, nós internamos ele 7 vezes numa clínica de tratamento. Cada internação era 3 meses lá dentro. E ele saía, passava 3, 4, 5 meses bom. Mas depois voltava tudo de novo. Eu com 4, 5 anos de idade, eu tinha que ficar sentado na cabeceira da mesa, vendo minha mãe, quando bebia, quando estava oferenda dentro de casa, oferenda de comida, de bebida, para invocar os demônios, para vir falar com uma prima, porque tinha brigado com o namorado. E ali eu passei a conhecer esses espíritos, ao ponto de saber quem eles eram, quais eram os seus dons.
e quais as oferendas que eles vinham buscar. Eu comecei a conhecer essas coisas. E tinha horas, irmãos, que eu estava tão amigo desses espíritos, que eu pedi para a minha mãe chamá-los para conversar comigo, porque o meu pai não estava mais em casa. Eu acordava de madrugada com os espíritos chamados espíritos de mentira, mas espíritos infantis, tais como Francisquinho, como Nega Jacira, esses espíritos que enganam, pensam que são crianças, e eles acordavam com minha mãe manifestada no quarto para abrir a porta, para brincar com os meus carros. E eu dizia, para, eu quero dormir, para de brincar com os meus carros. Ele dizia, você é meu, você vai ser um desses também. Chupava os meus confeitos, as minhas balas, a minha mãe comprava, ele ia na minha gaveta, minha mãe possessa, manifesta, e dizia, senhora, fica aí, que você é dos meus, você vai comer comigo. E eu comia a comida que eles comiam, eu bebia a bebida que eles bebiam, as minhas balas eu comia também. Eles diziam assim, olha, nós temos um plano para você, e quando você estiver grande, nós vamos fazer tudo o que vamos fazer com a sua mãe, vamos fazer com você também. E eu dizia, pode fazer comigo, mas não faça com os meus irmãos. Estava com 12, 13 anos de idade, meu pai bateu o martelo e foi embora de casa e disse assim, eu amo vocês, mas eu amo mais a bebida. Se vocês me amam, então deixa eu morrer bebendo, que é o que eu gosto de fazer. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, irmãos, faltando comida dentro de casa, faltando com necessidade dentro de casa. Minha mãe me colocava uma mochila enorme nas costas, com pastel, com coxinha. Eu ia vender pastel e coxinha na escola com 9 anos de idade, para poder trazer dinheiro para nós comermos e ajudar o meu irmão a viver, a minha irmã a crescer. Minha mãe ia trabalhar, eu ficava colocando eles dois para dormir. Com 12, 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar com minha mãe na banca de revista. Aos 15 anos eu virei empresário, pastor Marcelo. Montei o meu próprio churrasquinho no meio da rua para vender churrasquinho com a pinga e com cerveja. Vendi até uns 16 anos de idade, sendo que o Senhor me abençoou naquela época. Eu era atleta de judô e o Senhor me proporcionou, hoje eu sei que foi o Senhor, a participar na seleção do estado do Rio Grande do Norte de judô e treinar junto com a seleção brasileira infantil e júnior também. Fiquei lá durante 6 e 7 anos, treinando, lutando. Com isso ganhei muitos campeonatos e fui bolsista nas melhores escolas particulares de Natal. Estudei da 2ª série até terminar aqui, como é que chama? O 3º ano, ensino médio, ensino fundamental, ensino médio. Concluí, e depois que eu concluí, que eu saí do judô e entrei no jiu-jitsu. E foi quando eu conheci uma turma da pesada, uma galera da pesada, porque ganhava alguns campeonatos. E eu passei a beber, comecei a farrear, comecei a brigar no meio da rua. Enquanto isso, minha mãe tinha ido embora, foi morar no interior, com todos esses problemas espirituais acontecendo. Quando ela bebia, se demoniava. Desde cedo. E eu era o único que dizia para ela, eu disse, mãe, eu amo a senhora, eu um dia vou ver a senhora liberta. Quando ela se demoniava dentro de casa, eu ficava pedindo, implorando para aqueles demônios deixarem o corpo da minha mãe, para nós vivermos em paz e dormir pelo menos aquela noite em paz. E por o Senhor me proporcionar esses momentos, eu entrei num estado de revolta no meu coração. Meu pai foi embora, minha mãe obrigou a nós a não mais falarmos com ele, não chamar mais ele de pai. Passamos 2 anos sem falar com meu pai, sabendo onde ele estava trabalhando, sabendo aonde ele poderia estar morando. E meu pai ia de longe olhar a gente saindo da escola de longe, porque minha mãe nos obrigou a não chamá-lo mais de pai, porque ele nos traiu, preferiu as prostitutas e o álcool do que estar conosco dentro de casa. E eu já com 16 anos de idade, começando a fazer algumas perguntas. Por que eu nasci? Por que eu não tenho o que as outras pessoas têm? Por que eu não sou como aquele fulano de tal é? Eu sou um jovem, eu sou uma criança, um jovem com um coração tão bom.
Eu ando com as pessoas tão boas, e por que isso está acontecendo comigo? E quanto mais eu perguntava, vinha uma revolta no meu coração. E quando eu passei a me juntar com essas pessoas, Deus começou a me dar livramentos. Deus começou a falar comigo. Deus começou a tentar me tirar desse lugar de trevas. Mas eu não queria dar ouvidos a nada. Eu não queria saber de nada, a não ser das minhas próprias conclusões e revoltas. Quando eu estava com 17 anos de idade, 18 anos de idade, foi quando me aprofundei cada dia mais na bebida e nas farras. 19 anos, eu comecei a ganhar campeonatos de jiu-jitsu lá em Natal. Comecei a andar com essas pessoas. Eu não era maguinho nem buchudinho assim não, irmão, das canelas tortas não, eu até era arrumadinho. Foi quando minha mulher me conheceu, porque se ela me conhecesse hoje, eu estava meio ruim de conquistar. Mas como eu conquistei, ela já estava meio saradão e ficou mais fácil. E aí, queridos, nós fomos a muitas festas bebidas. Eu tenho uma garrafada aqui na cabeça, eu tenho uma furada de um canivete aqui no peito. E eu estava sendo evangelizado pela minha sogra. Minha esposa nasceu num lar evangélico. Meu sogro crente, a minha sogra crente. Um povo de Deus. E eu tinha ódio de crente. Eu queria ver um Satanás, mas não queria ver um crente do meu lado. Eu queria dormir com um demônio, mas não queria que um crente passasse na porta da minha casa. Eu conheci alguns amigos na igreja católica e fui lá na igreja católica algumas vezes. E um certo dia, queridos, a minha mãe entrou num estado de depressão muito forte. E esse estado de depressão abriu uma porta, uma lacuna imensa para esses demônios virem acabar com a nossa família, pastor Marcelo Correia. A minha mãe passou 31 dias, eu disse quantos dias, irmãos? 31 dias possessa dentro de casa, 24 horas. Manhã, tarde, noite, madrugada. A minha mãe não comia, não bebia, não falava, não andava. Era amarrada 24 horas na cama. Quebrava tudo. A minha mãe pegava a cama da casa, meu filho. Você sabe o que é jogar esse banco no teto da casa, bater e voltar com uma só mão? Era o que minha mãe fazia com a cama. Quebrava tudo dentro de casa. Tinha que viver dalpada, sedada, amarrada, acorrentada. E eu vendo isso dizia: Deus, o porquê que minha mãe está assim? E eu tinha ido a algumas missas na igreja católica. Eu perguntava aos padres e às freiras o porquê que eu nasci nessa família e o que é que eu tinha que fazer para ver minha mãe liberta dessa situação, porque eu não aguentava mais. E ninguém me dava resposta. E eu que tinha que trabalhar. Eu saía de casa 4 horas da manhã, chegava 10 horas da noite. Sabe o que é? Olhar para minha mãe, ela vegetando, toda amarrada, toda cortada, toda ensanguentada, toda roxa, com soro no braço para poder se alimentar. Eu abria os olhos delas assim, era só aquela bola branca, endemoniada 24 horas. Chamei o padre para vir rezar, na época, rezar pela minha mãe. O padre não quis ir. Chamei as freiras não quiseram ir. Uma foi e apanhou. E os dias se passavam, eu dizia: ela vai morrer definhando. Até que ela manifestou um espírito, um demônio muito forte, muito grande. E começou uma gritaria dentro da minha casa. Eu abri o quarto e disse: o que está acontecendo? E ele disse: eu vim para matar ela, porque o próximo da lista vai ser você. E nesse dia eu estava dormindo, ela conseguiu se soltar, pastor Marcelo. Veio no meu pescoço e disse: eu vou lhe matar, eu vou lhe matar, eu vou lhe matar. Vezes ela jurou, os demônios juraram, queriam me matar, queriam acabar com a minha família. Meu pai foi embora, foi largado nas drogas, no vício. Minha mãe daquele jeito. Eu disse: Senhor, chegou o meu dia, nós vamos morrer, minha família vai se acabar agora. E eu disse a você que eu tinha hora de crente. Tem algum crente aqui, irmão? Tem algum crente aqui?
Vê se tem algum crente do teu lado aí. Vê se tem algum crente bom do teu lado aí. E diga assim para ele: alguém tem ódio de você. Alguém não pode gostar que você é crente, mas bota a mão assim no ombro dele, diga assim: mas um dia vão precisar da tua oração. Um dia vão precisar da tua oração. Quem pode adorar e glorificar o nome do Senhor? Minha mãe tentou suicídio várias vezes. Me lembro hoje, da idade do meu filho, com 7 anos de idade. Minha mãe foi tomar um banho de praia com a família. Ela bebeu muito, demoniou. O demônio disse, e o demônio só chegava para mim, pastor Marcelo, só falava comigo: vou matar ela na sua frente. Cansei de estar em casa, mas assistindo televisão. Minha mãe se demoniava e chegava, batia com a cabeça na parede. O demônio já olhava para mim e disse: vou matar ela na sua frente. O negócio dele era contra mim. Era contra mim. E eu digo: meu Deus, o que está acontecendo nessas coisas? 31 dias manifestando dentro de casa. Meu pai voltou em casa e disse: o que está acontecendo? Eu disse: pai, o senhor foi embora. Eu fiquei sozinho aqui, um jovem com 16 anos de idade, sozinho aqui dentro de casa para sustentar minha família. Saindo de 4 horas da manhã, chegando 10 horas da noite. Os irmãos, as irmãs da minha mãe ajudando a sustentar a nossa casa, porque senão a gente não ia comer. Meu pai morando na rua. Minha mãe naquele jeito, eu chegava a pedir a bênção. Nós somos educados, ensinados a pedir a bênção antes de dormir. A gente pedia a bênção para ela: a bênção, mãe. O demônio olhava assim para mim e dizia assim: eu vou matar ela, e o próximo vai ser você. E um certo dia eu fui saindo. Chegou uma pessoa para mim e disse assim: olha, chama os espíritas. Chama o centro espírita, porque eles resolvem isso. E aí eu me lembrei da onde era o centro espírita. Liguei para algumas tias minhas e disse: olha, vamos chamar os espíritas para resolver essa situação da minha mãe. Nós marcamos o dia. 7 médios, os mais poderosos médios do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Natal. Nós reunimos toda a nossa família. Meu tio, que morava em Salvador, veio para esse dia lá em Natal. Montamos uma mesa branca com um monte de oferendas. Os médios sentaram lá, eles começaram a rezar, a cantar e invocar os demônios. Todos os 7 demônios entraram naqueles homens e começaram a gritar e começaram a guerrear. E as pessoas que estavam lá também começaram a ficar endemoniadas. E eu, um jovem de 16 anos, vendo tudo aquilo. Os meus irmãos chorando, vindo em cima de mim, dizia, como eu me lembro como hoje, dizia assim: nos protege, toma conta de mim. 3 tios meus dessa largura entraram no quarto da minha mãe. O demônio que estava nela era tão forte, pastor Marcelo, que ela arrancou o soro, arrancou as colas que estava presa a ela na cama e bateu em todos os 3 tios. Quem entrava no quarto apanhava, ela quebrava tudo, mas era tudo mesmo. Quando os 7 médios se manifestaram dentro de casa, tinha 6 pessoas segurando ela na cama, 6. Nenhum dos 6 foram capazes de conter a fúria daquele demônio. O demônio jogou ela na altura de 1,5 metro, assim, da cama, do chão. Ela invadiu a nossa sala. Era uma briga de demônios. Os 7 demônios foram em cima dela. O médium mestre que estava na cabeceira tentando controlar aquela situação. As pessoas indo embora correndo. E eu disse para mim no meu coração naquele dia, que naquele dia eu ia embora daquela casa, porque tinha nascido para sofrer, tinha nascido para ver derrota, tinha nascido para viver dias de sofrimento, porque o meu pai me abandonou, minha mãe agora estava morrendo. O que seria de mim? Oh, aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Com muita luta, nós conseguimos segurar aquela mulher. Os médios foram embora e ninguém conseguiu resolver o meu problema, o problema da minha mãe. Amarramos ela de volta. 31 dias de sofrimento, 31 dias de choro, de angústia.
Eu tinha uma vizinha que era crente, pastor Marcelo. E eu disse para você que eu tinha óleo de crente. Dá uma cotovelada no teu irmão e diga assim: prepare um glória aí, meu filho. Prepare um glória que essa veio bem quentinha do céu. Eu pego a minha mochila, 4:30 da manhã, estou saindo de casa para ir trabalhar. Minha mãe amarrada. Nós dormíamos aqui à porta do quarto da minha mãe, ó. Nós revezávamos na porta do quarto. Nós dormíamos assim, na porta, sentado na porta, para não ter que deixar ela passar endemoniada e pegar a faca e tirar a própria vida ou matar alguém. Um dia era uma tia, um dia era eu, um dia era um primo, um dia era alguém, um vizinho, um amigo. Tínhamos que pastorar e deixar ela amarrada. E nesse dia eu estava dizendo no meu coração: nunca mais eu volto para essa casa. Quando eu estou saindo, 4:30 da manhã, quando coloco o meu pé na calçada da minha casa, quem está do lado me esperando? A minha vizinha que era crente. Diga para o seu irmão assim: Deus está preparando o dia da sua vitória, meu filho. A minha vizinha crente, eu dizia para ela, meu coração: eu quero ver o Satanás, mas não quero ver um crente na minha frente. Quando eu estou saindo, ela disse: meu filho, vem cá. Eu digo: meu filho, o quê? A senhora não me conhece? Cala sua boca, eu tenho modo de crente. E ela disse: o que é que está acontecendo? Eu disse: olha, vá para lá que senão deu um murro. Eu era muito ignorante, eu brigava na rua. Como eu disse, tinha uma no peito, tinha um garrafão na cabeça. Puxaram um revólver para atirar em mim. A minha esposa que me livrou no meio do tiro, ela pulou no meio da briga e me tirou da briga. Eu era muito ignorante. Eu digo: vá para lá que eu não quero conversa com a senhora, eu vou dar já no murro aqui. E ela disse assim: você pode até querer dar em mim, mas maior é aquele que está comigo do que aquele que está com você. Eu disse: o que é que a senhora quer comigo? E ela disse: meu filho, fazem uma semana que eu não consigo dormir direito de madrugada. Ora, baixando a cama. Eu disse: o que é que eu tenho a ver com o seu sono? E ela disse assim para mim, olha, disse: Deus, faz uma semana que eu não consigo dormir, me incomodando, porque Ele tem um plano na sua vida. E ela disse: que negócio é esse? Que plano é esse? Não vem a senhora com conversa de crente aqui perto de mim. Ela disse: não, Deus permitiu tudo isso que está acontecendo na vida da sua mãe, para que hoje você pudesse entregar a sua vida, porque Ele te chamou para ser um profeta, para ser um pregador da sua palavra. E se você entregar a sua vida para Jesus, Deus vai libertar a vida da sua mãe, e nunca mais você vai ter problema na sua casa. Eu olhei para ela, comecei a rir, comecei a debochar. Eu digo: isso é conversa de crente. Se a senhora se atrever a entrar no quarto da minha mãe, ela vai quebrar a senhora todinha. Com muito respeito aqui aos irmãos idosos, eu disse: a senhora é uma velha, a senhora não tem força nem para segurar um recém-nascido, quanto mais segurar um demônio que ela bateu em 7 médios, em 7 homens. O que vai ser da senhora? E ela disse: aonde eu não posso ir, o meu Jesus vai. Aquela mulher começou a falar uma língua velha, tudo estranha, eu não sabia o que era. Eu digo: pronto, vai ficar endemoniada também. Lá vai, saiu da minha mãe, vai entrar nela. Ela disse: espera só um minutinho aí, meu filho. O quarto da minha mãe era o primeiro quarto na frente da casa, e era o quarto conjugado com o muro da casa da minha vizinha, que era crente. E ela disse: aonde eu não posso ir, o meu Jesus vai. Ela colocou as mãos assim na parede do quarto da casa da minha mãe, do lado de fora. E ela disse: jovem, venha cá. Eu não sei o que foi que deu nas minhas pernas, que eu obedeci. Cheguei pertinho dela assim, ela disse: para que tu saiba que existe um Deus que te chamou e que tem uma promessa na tua vida, eu vou orar agora e digo: demônio, onde você estiver alojado nessa casa, liberta essa família agora. E em nome de Jesus, agora, meu Deus, mostra para esse jovem que tem um Deus que quer salvar essa casa, e coloca ele agora no lugar de príncipe, Senhor, em nome de Jesus. Sai! Na hora que ela, com as mãos do lado de fora do quarto da minha mãe, orou e disse: jovem, para que tu saiba que existe um Deus, eu dou uma ordem agora, demônio, vai embora em nome de Jesus. 31 dias
A minha mãe deu um grito lá de dentro da casa e disse: socorro! Socorro! Eu larguei tudo que estava nas minhas mãos, corri para dentro de casa. Quando eu cheguei, a minha mãe estava sentada na cama, na cabeceira da cama, e disse: meu filho, o que é que está acontecendo? Eu estou com fome, eu estou com sede, cuida de mim, eu estou morrendo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus traz a vida, Jesus traz vida com abundância. Eu profetizo em nome de Jesus que tudo aquilo que está travado na sua família, que está travado na sua casa, que está travado na sua parentela, por causa da sua oração, Jesus vai operar, Jesus vai salvar, Jesus vai libertar, por causa da sua oração. E eu disse: eu vou lá querer negócio com Jesus, não, eu ganho negócio de crente, rapaz. Endureci meu coração, parecia Faraó, não quis nada com Jesus. Os anos foram se passando. Conheci a minha esposa, como eu disse, há pouco tempo. Quando eu conheci ela na academia, penso numa galega invocada. Eu digo: meu Deus, isso não é um barquinho não, isso é a Arca de Noé. Meu Deus. Ela tinha óleo da minha cara, irmão. Eu não gostava muito dela não, mas como homem é homem, né, meu filho, não dispensa nada. E ela tinha óleo da minha cara. Quando eu descobri que ela era crente, aí que eu digo: não, eu quero lá conversa com crente. Ela estava afastada do evangelho, mas tinha comunhão com Deus. O pai orava, a mãe orava, e ela orava e dizia assim: Jesus, se um dia eu for casar, eu quero um homem igual a esse aqui. E aí a minha sogra começou a me evangelizar. Nós nos casamos, eu no mundo, nós nos casamos. Minha sogra evangelizando, me chamava para ir para a igreja. E eu dizia: eu quero lá conversa com crente, rapaz. Eu respeito a senhora, a única crente que eu respeito é a senhora e aquela minha vizinha. É a única. O resto eu não quero saber de crente. Meu filho, Jesus tem um plano na sua vida. Vamos para a igreja. Eu digo: um dia que eu chegar na igreja e o pastor pregar e vir com esse negócio de aceitar Jesus, eu dou um murro no pastor. Eu dou uma cadeirada lá de trás. Se vier um tal de diácono pegar na minha mão, eu quebro o camarada no meio e toco mais fogo na igreja. Eu dizia isso, não dizia, minha filha? Menina, olha para mim, dizia ou não dizia? Vigia na terra. Dizia isso. A minha sogra: meu filho, vamos. Com muita educação, eu aceitei o convite para minha sogra para ir para a igreja. Quem foi convidado hoje aqui? Quem foi convidado para estar aqui hoje? Recebe essa, viu? Quando eu cheguei na igreja, eu sento aonde? No último banco da igreja. Quando o pastor começa a pregar, começa a vir um negócio dentro do meu coração, irmão. Eu começo a ficar com uma raiva, com uma ira tão grande daquele pastor. Começo a ficar com raiva da minha sogra, porque tudo que o pastor pregava, só faltava dizer o meu nome. Só faltava dizer o meu nome. Eu dizia: a minha sogra, pensa, eu não gostava de crente, agora ela se torou comigo. A bichinha ruim veio na frente, contou a minha vida todinha para o pastor, e agora ele vai mandar aceitar Jesus. Mas eu não sabia que era o Espírito Santo de Deus que estava usando o pastor para falar comigo, que estava revelando a minha vida. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: Jesus te conhece. Não. Diga com muita fé, diga assim: meu filho, Jesus te conhece. Tu não pode se esconder de Jesus. Tu não pode fugir de Jesus. Jesus te conhece. Naquele dia eu fiquei com uma raiva tão grande. Mas o pastor pregou e disse que o nome de Jesus tem poder. Quem pode acreditar nessa palavra que o nome de Jesus tem poder? Quem pode crer? Quando ele disse o nome de Jesus tem poder, eu me lembrei da minha mãe.
E o pastor pregava que no nome de Jesus o demônio tinha que sair. Que no nome de Jesus o enfermo era curado. Que no nome de Jesus o morto ressuscitava. E eu comecei a deixar aquele negócio descer no meu coração. O nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder. Eu começava a beber, começava a farrear e eu lembrava que o nome de Jesus tem poder. Começava a tomar umas cachaçadas com meus amigos e o nome de Jesus tem poder. Determinado dia, minha mãe morando no interior, que eu quero encerrar esse testemunho, eu com a minha esposa dentro de casa, morávamos próximo da casa da minha sogra. A minha sogra liga e me faz um convite para ir almoçar na casa dela, porque ela estava recebendo o irmão dela, que é o tio da minha esposa, que é caminhoneiro e ele só viria Natal de 4 em 4 anos, que ele pegava uma grande carga para entregar na cidade de Natal. E eu disse: ele é crente? A minha esposa disse: é. Lá de Goiás, diácono da Assembleia de Deus. Eu digo: pronto, agora prestou. Ainda mais da Assembleia de Deus, daqueles pastores que grita, que pula, que fala umas línguas velhas estranhas assim. Aí é que eu não vou mesmo. Diga a sua mãe, que é minha sogra, que muito obrigado pelo convite, mas eu não vou almoçar lá. Fiquei em casa assistindo domingo legal. Minha esposa pegou a minha moto, foi para casa almoçar com a minha sogra, com o tio dela, e eu fiquei em casa assistindo domingo legal. Irmão, cuidado quando lhe convidarem para ir para a igreja e você desviar do caminho e perder o seu tempo com coisa que não edifica. Fiquei em casa assistindo domingo legal, a televisão ligada. A tarde foi caindo, a noite chegou e eu não levantei de casa, da cama, para acender a luz de casa, porque bastava a luz da televisão para iluminar o quarto. Quando menos espero, uma pancada muito forte na porta da casa, bate uma força tremenda. Eu pensei que era o meu irmão que tinha chave de casa, porque nós morávamos na casa da minha mãe morava no interior, deixou uma casa mobiliada para eu morar com ela. Ele disse: você está doido, rapaz? Se você bater de novo aqui, eu me levanto daquilo e quebro um pau. Você está doido? A porta bate de novo, pum! Quando a porta bate, uma pessoa entra correndo no quarto. Eu deitado na minha cama de casal. Quando eu olho a minha mãe, fazia 5 anos, do último episódio que ela teve problema espiritual, que aquela irmã fez aquela oração. 5 anos depois, minha mãe nunca tinha tido mais nada. Eu já tinha contado a minha história toda para minha esposa e consequentemente tinha contado para minha sogra. Quando a minha mãe pula em cima de mim e disse: quem foi que mandou você entrar naquela igreja? Quem foi que mandou você se meter com esse tal desses crentes? Eu vou acabar com você hoje. Minha mãe estava possessa de um demônio, o mesmo demônio que ficou nela durante aqueles 31 dias. E agora? Eu tinha aprendido na igreja evangélica que o nome de Jesus tinha... Não. O nome de Jesus tinha... Eu me levantei... É o quê, rapaz? O nome de Jesus tem poder, capeta. Você vai sair daqui agora. Peguei a cabeça dela assim, enrolei minha mão nos cabelos dela e disse assim: você vai sair aqui debaixo de cacete, mas vai sair daqui também debaixo do nome de Jesus. Eu dava uma lapada nela e mandava em nome de Jesus. E o demônio vinha para cima de mim. Eu digo: você está rindo porque não foi com você, né, irmão? Eu digo: vá para lá, Satanás, sai, não, né? Puf! Demônio muito bravo. Demônio muito bravo. Eu digo: e agora? O demônio saiu. O nome de Jesus tem? O nome de Jesus tem? O demônio saiu? Saiu coisa nenhuma, irmão. O nome de Jesus tem poder, mas eu não tinha autoridade. Não brinque de ser crente. Não brinque com o nome de Jesus, porque o diabo se submete ao nome de Jesus, mas na vida daquele que anda na presença e na palavra de Deus. Quando eu vi que o negócio não ia sair, irmão, tirei a roupa da minha mãe, tranquei ela dentro do banheiro, liguei o chuveiro, deixei ela lá
E a minha primeira oração que eu fiz, disse: meu Deus! Qual foi a minha oração, irmão? Manda um crente para cá, Jesus. Você está rindo, irmão? Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: cuidado, você pode receber uma ligação com alguém precisando da tua oração. Ninguém dá glória a Deus nem aleluia, irmão. Quando eu disse eu quero um crente do meu lado, eu me lembrei da minha sogra e do diácono, da irmã dele, do irmão dela, que estava almoçando. Eu liguei para minha esposa e disse: minha filha, você lembra de tudo que eu falei para você na nossa vida, do que eu vivi? Ela disse: lembro. Após a minha mãe está aqui trancada no quarto, demoniada. Eu digo: chama a tua mãe, chama o teu tio, quem tiver de crente perto dela na rua todinha, chama para cá logo. Quando a minha esposa pega a moto e vem na frente, eu estou lutando com aquele demônio, gritando: o nome de Jesus tem poder, agarrado com a minha mãe nua. Minha esposa consegue vestir ela ainda. E quando ela está vestindo a minha mãe, nós trancamos ela dentro do quarto. E aí eu dizia: cadê eles que não chegam? Minha mãe muito brava, um demônio muito feroz. Quando de repente, eu disse: quem é? Minha esposa olhou pela janela, era a minha sogra com o irmão dela. Quando os dois pisam, colocam o pé, pastor Marcelo, na calçada da casa da minha mãe, aquele demônio que estava todo brabo, querendo me matar, ficou todo encolhido assim no canto da cama e disse assim: ah, meu irmão, se eu fosse você, eu dava um glória mais alto. Ficou todo encolhido assim no canto da cama e disse assim: vem cá, vem cá, vem cá. E eu cheguei perto do demônio e ele disse assim: se você mandar eles dois irem embora, eu deixo a sua mãe em paz. Eu disse: como é que é? Se você mandar eles dois irem embora, eu deixo sua mãe em paz. Desculpa a expressão, desculpa a expressão. Eu disse: eita, tá com medo, né? Tu vai se lascar hoje. Os crentes chegaram. Cadê? Tu não tá bravo, rapaz? Vem pra cima dos crentes. Eita, eu quero ver agora. Entra aí, abre a porta. Eu estava mais crente do que eles. Segura aí que o negócio vai pegar agora, meu filho. Quando eles entram na casa da minha mãe e que chegam perto de mim, eu não conhecia o irmão dela. Eu não sabia quem ele era, não sabia nem o nome dele. Ele olhou para mim e disse assim: jovem, Jesus tem um plano na sua vida. E Ele está permitindo essas coisas acontecerem com você, para que você possa entregar a vida a Ele. Porque Ele vai lhe fazer um grande pregador da sua palavra. Eu disse: lá vem esse negócio de crente de novo, irmão. Mas na hora o Espírito Santo de Deus me fez lembrar das mesmas palavras que aquela vizinha tinha dito naquele dia. E eu disse assim para ele: olha, aconteça o que aconteceu, eu quero ver minha mãe liberta. Quando eles entraram, minha mãe lá, jogada na cama, ele olhou assim, um monte de imagem. Tinha altar na minha casa, com muitas imagens, com terços, com muita oferenda. Ele olhou assim com autoridade, um diácono na Assembleia de Deus, assim, olhou para minha esposa e disse assim: tira tudo aqui, vamos fazer uma limpeza espiritual aqui nessa casa, porque essa casa aqui, hoje quem vai mandar é Jesus. Minha esposa começou a tirar as coisas de dentro do quarto, tirando o terço, quebrou a imagem, quebrou um bocado de coisa. E todas as imagens, todos os textos que minha esposa quebrava, o demônio gritava. Ela quebrava uma coisa, o demônio gritava. Ela quebrava uma imagem, o demônio gritava. Ela jogava um texto fora, o demônio gritava. E eu sem entender nada. Quando de repente a minha sogra pega a harpa cristã, começa a cantar uns hinos. Foi na cruz onde um dia eu vim. Meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri. E agora me alegro em sua luz. Eu ouvi essa empada, essa graça assim. Como é que é? Longe no meu Salvador, mas um dia eu criei no Senhor, me rendi e agora me alegro.
Oh, aleluia, em sua luz. Ela começou a cantar, foi na cruz. Eu disse, espera aí, meu filho. Se vieram aqui para cantar, resolve logo o problema. A outra ali orou e disse que no nome de Jesus o demônio foi embora. Ele foi. E ele disse, não, nós vamos louvar o Senhor, porque hoje vai haver salvação aqui nessa casa. E quando ele começou a cantar, eles começaram a cantar, eu fechei os meus olhos. E quando eu fechei os meus olhos, a mão daquele diácono, o pastor Marcelo Corrêa, tocou a minha cabeça. E quando ele tocou, a pastora Rosa, na minha cabeça, veio como se fosse um trovão, um relâmpago, um flash muito grande naquele quarto. E eu fui como se fosse arrebatado naquele lugar. E quando eu abri os meus olhos, eu não estava mais ali naquele quarto. Eu estava num ambiente, num lugar com muita luz, muito claro. Não tinha porta, não tinha parede, não tinha nada. Era como se eu estivesse numa dimensão espiritual muito grande. Eu começava a correr de um lado para o outro, mas não tinha fim. Quando de repente sai do meio de um clarão uma luz muito grande, com um resplendor, com uma glória muito grande, e carregando a minha mãe nos braços. E começava a se dirigir diante de mim, e dizia assim para mim. Ou melhor, eu perguntei para ele, eu disse, quem é você? E ele disse, eu sou o que sou. Eu digo, agora pronto. Quem é você? Você é esse demônio que está na vida da minha mãe, larga logo ela. E ele disse, não, eu sou o Senhor da tua vida. E eu queria voltar para minha casa, eu queria sair daquele lugar. Eu disse, mas quem é você? O que é que você veio fazer? O que é que você quer? Ele disse, eu sou Jesus. E eu disse assim, olha Jesus, se tu existe mesmo, e tu está dizendo que tem um plano na minha vida, liberta logo a minha mãe, tira logo esses negócios dentro dela. Porque se tu viesse aqui me salvar mesmo, se esse negócio está permitindo tudo isso, eu quero entregar logo a minha vida. Agora resolve logo esse problema, que a partir de hoje eu vou ser crente. Eu não conseguia ver o rosto dele, porque era uma luz muito forte, mas eu sentia que ele estivesse rindo, sorrindo para mim, e tivesse dito assim no meu coração, hoje é o dia. Se o problema é esse, para eu libertar sua mãe, você vai aceitar Jesus, você vai aceitar a mim, eu ser Senhor na sua vida. Então isso aqui é bronca besta para mim. E quando menos espera, eu venho como outro relâmpago novamente, pum. E quando eu abro os olhos, eu estou dentro do quarto onde eu estava. Porém, quando eu olho para a minha sogra e quando eu olho para o tio da minha esposa, o irmão dela, eles estão revestidos de uma armadura de ouro muito grande, com uns capacetes brilhosos, cheios de pedras preciosas, com um escudo de ouro aqui no peito, com uma saia muito longa. Quando a minha sogra, olhei para a minha sogra, ela estava com uma harpa nas mãos e tocando. E o diácono, que é o tio da minha esposa, quando começava a cantar, começava a sair umas coisas vermelhas, como as tochas de fogo da boca dele. Eu comecei a ficar com medo, eu comecei a querer chorar, a querer gritar. E quando eu olhava para minha mãe lá no canto da cama, assim, e os demônios começavam a rondar a vida dela assim, e olhava para mim, me ameaçando para tentar me matar. Foi quando uma voz veio no meu coração e disse, chegou a hora, filho, você não vai mais fugir de mim, este é o dia, esta é a hora. Eu preparei isso tudo para que hoje tivesse festa aqui no céu. E eu disse, Jesus, então lá vai, é agora, eu entrego a minha vida ao Senhor, mas liberta a vida da minha mãe agora. Foi quando um barulho muito grande entrou naquele quarto, e aquele diácono da Assembleia de Deus estava com a Bíblia na mão, e ele puxou uma espada do seu coração e tocou a cabeça da minha mãe, e uma espada vinha girando como um fogo, girando. Quando tocou na cabeça da minha mãe, a minha mãe foi liberta, deu um grito, olhou para mim e disse, meu filho, o que é que está acontecendo? Quando minha mãe olhou para mim, eu aceitei Jesus, fui batizado com o Espírito Santo na mesma hora, e até hoje eu estou firmado na rocha, que é o Senhor, para a glória do nome dele. Entreguei minha vida para Jesus naquela hora. Eu comecei a falar em línguas, comecei a correr dentro de casa, virei crente pentecostal na hora. Minha sogra já sabia o que era crente pentecostal, minha esposa também, e o tio dela também. E nisso ele foi batizado. Quando a minha esposa chegou para me abraçar,
Minha esposa estava afastada do evangelho, voltou para Jesus na mesma hora também. Aí quando ela voltou para Jesus, Deus encheu ela do Espírito Santo, de unção, de glória. Ela disse assim: meu filho, o demônio ainda está por aqui, Jesus está me mandando abrir a porta de casa. E quando ela disse isso, Deus deu um dom de visão a ela. Quando Deus deu o dom de visão a ela, deu a mim também. E quando eu abri a porta, eu vi os demônios que durante 23 anos da minha vida, 21 anos da minha vida para 22 anos da minha vida, demônios que atormentaram a minha família, que destruíram a minha família, o Senhor começou a me fazer enxergar todos eles dentro da minha casa. E naquela hora, meu filho, eu estava com Jesus e estava com autoridade. Quando a minha esposa abriu a porta, eu comecei a mandar aqueles demônios irem embora. Vão embora em nome de Jesus, porque minha vida agora é do Senhor. Vão embora, você não vai me matar. Vão embora porque a maldição hoje foi quebrada. Vão embora porque a minha mãe hoje está liberta. Vão embora, vão embora, vão embora. E foi saindo um por um, foi saindo um por um. E hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor e estamos firmados até hoje. Fique de pé, por favor, fique de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar agora, irmãos, porque eu quero falar algo da parte do Espírito Santo de Deus que está colocando no meu coração. Que tem alguém aqui, tem pessoas que chegaram aqui hoje, que você talvez tenha se feito perguntas iguais às minhas. Por que você nasceu? Por que a sua família é assim? Por que sua esposa ainda não teve um encontro com Jesus? Por que a sua vida está desse jeito? Por que seu pai te desamparou? Por que tua mãe te rejeitou? Por que você não está conseguindo vencer? Por que a tua esposa te deixou? Teu esposo te deixou? Eu fazia essas mesmas perguntas, mas hoje eu sei que o Senhor permitiu passar por tudo isso, porque Ele conhecia o meu coração e sabia que se eu não fosse apertando o mesmo parafuso, eu não ia me render nas mãos do Senhor. Eu quero orar por você agora, meu querido, e dizer que o reino espiritual existe, tão como esse chão que você está pisando agora, e dizer que o reino espiritual existe, e que Satanás veio para matar, para roubar e para destruir, que existem demônios que estão trabalhando contra a minha vida e contra a sua vida, para que a sua família seja destruída, mas nós poderemos reverter a situação da nossa família e da nossa parentela. Quando eu aceitei Jesus, irmão, eu chegava com a minha esposa nas festas de aniversário da minha família, pastor. Quando eu chegava, eu era alvo de deboche. As pessoas chegavam para mim e diziam: aí, pastor, Pai do Senhor, irmão, vai ficar rico, hein? Vamos tomar uma. E colocava as melhores bebidas que eu gostava, uísque, tudo que eu queria, me oferecia. E eu chorava e dizia: Senhor, quando é que eu vou sair e ver minha família ser liberta? Eu quero dizer uma coisa para você, meu filho, está vindo um por um. Hoje somos em 5 casais evangélicos da minha casa. A minha mãe liga para mim todos os dias, pede oração, manda versículo bíblico para o meu celular. O ano passado ela passou por uma crise muito grande. Ela disse assim, filho, ligou para mim e disse: filho, chorando, o que foi, mãe? O que é que eu faço para ser a sua ovelha? Porque eu vejo você orar e as pessoas são abençoadas. Eu vejo você cuidar das pessoas. Eu preciso de um pastor. Disse: mãe, antes que a senhora seja minha ovelha, a senhora tem que ser ovelha de Jesus. E ela disse: o que é que eu preciso fazer? Entrega a sua vida para Jesus, mãe. Ela disse: e o que é que eu faço? Como é que eu faço isso? Diga assim: Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Salvador. E ela confessou Jesus, eu orei por ela, aleluia. E depois daquele dia o Senhor foi libertando. Mas ela não consegue, irmãos, perseverar na fé, porque ainda existe batalha espiritual na vida da minha mãe. Pecados,
conjugais, de vícios, que ainda escravizam. E eu falei para ela, quando eu estava vindo para São Paulo, ela olhou para mim lá no aeroporto, foi me deixar lá e disse: filho, eu quero dizer uma coisa para você. Estou com 29 anos de idade, irmãos. Minha mãe pela primeira vez chegou para mim, agora no aeroporto, estava vindo para São Paulo. Eu quero dizer que você é o maior orgulho que eu tenho na minha vida, que você é o maior presente de Deus. Eu quero dizer uma coisa que eu nunca disse para você, filhos, que foi: que eu te amo, que você é uma bênção. Nunca esqueça de mim. Minha família inteira hoje me respeita, me chama para mim, liga, pede para ir na casa de um, na casa de outro para orar. Dia de Natal, vem lá Ave Maria, vem um bocado de coisa, mas tem que ter a palavra do pastor Marcelo. Tem uma tia minha que está com câncer, pede oração, eu oro com ela no telefone. Prima que se divorcia, nós oramos, as pessoas começam a voltar. Por quê, irmãos? Por causa de uma pessoa, por causa de uma oração, por causa da sua fé. Jesus vai mudar a história da sua família. Vai mudar, vai mudar, vai mudar, vai mudar. Coloque a mão no seu coração com muito carinho e diga assim: Jesus, conta comigo, porque o milagre só existe quando existe uma necessidade. Olhe para mim, eu quero orar por você. É muito bom a gente querer que Deus mude a história da nossa família, quando a gente pede para Jesus usar as outras pessoas. Jesus, usa o pastor Marcelo para ganhar minha mãe para Jesus. Usa a irmã dirigente do círculo de oração para falar de Jesus para o meu filho. É muito bom quando você transfere uma responsabilidade para outra pessoa. Mas hoje eu vim aqui para te dizer, irmão, que Jesus te chamou. É você que Ele quer. E aquilo que você tem que fazer, ninguém vai fazer no seu lugar, não, meu filho. Ninguém. Eu quero orar por você agora, querido. Você que quer ver a sua casa ser transformada, restaurada. Há uma unção tremenda aqui hoje. Você que quer assumir esse compromisso com Deus, dizer: Senhor, pode contar comigo, mesmo eu pequeno, mesmo eu fraco, eu vou orar, e o Senhor vai libertar um por um da minha parentela. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você hoje. Você que está enfrentando a batalha espiritual do vício, das drogas. Você que não está conseguindo dormir à noite. Você que está sendo perturbado por demônios. Você que na sua família tem alguém que é macumbeiro, espírita, que mexe com simpatia. Tudo que você tenta fazer não dá certo. Tudo que você tenta falar, ninguém dá crédito. É você mesmo, filho. É você mesmo que Jesus quer. Pode vir mais à frente, pode vir mais à frente. Pode vir mais à frente, pode vir mais à frente. Nós vamos orar agora. E a partir de hoje, Jesus vai lhe revestir de poder, de autoridade, de unção, de graça. Quero que você saiba, filho, que o poder de Deus está sobre a sua vida. E que os demônios têm que te respeitar. Que hoje a maldição será quebrada nessa oração que nós vamos fazer. Hoje o vício irá embora. Hoje a prostituição irá embora. Hoje demônios de destruição familiar irão embora. Hoje a unção, a graça, o sangue do Cordeiro que está sobre as nossas vidas, o poder de Deus, o Evangelho irá penetrar no seu coração. Você não pode brigar contra Deus. Você não pode vencer essa luta contra Deus. Meu irmão, se renda ao Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Não é pelo seu braço, não é pela sua força, não é pela violência, mas pelo Espírito do Senhor. Foca aqui para mim, porque eu tenho uma palavra, meu querido irmão, meu querido amigo.
Você que está me ouvindo por esse DVD, que está sendo gravado agora, você que está na sua casa dizendo: Senhor, por que eu nasci? Só para ver desgraça, só para ver coisa, maldição na minha vida. Você que está nas drogas, você está na prostituição, você sabe qual é o caminho. Jesus já falou contigo, Ele quer te dar vida e vida em abundância, mas você não tem força nisso aí. Mas o nome de Jesus Cristo que me libertou, porque eu conheci a verdade me libertou, vai também te libertar agora. E todo demônio que está te escravizando, todo demônio que disse para você que você não vai conseguir, eu te liberto agora, na autoridade do nome de Jesus. Seja livre. Deus tem um plano na sua vida. Entrega, meu filho, o teu caminho ao Senhor e venha para a luz, venha para a presença de Deus, porque venha com abundância. Oh, aleluia. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Rabaixando a canto e que é fácil, que é lá na baixara. Pastor Marcelo, por favor, vem aqui junto a mim. Pastora Rose, por gentileza. Chatanto e que é fácil, que é. Os obreiros, por favor, fiquem atentos. Nós vamos orar. Quero convidar minha esposa para estar aqui no altar comigo. Feche os seus olhos, porque vai ser uma oração de poder aqui hoje. Se você tem alguma coisa na sua família que precisa ser quebrado, meu, e tem alguma maldição na sua casa que for lançada contra a tua vida, no nome de Jesus hoje, Jesus vai restabelecer a sua casa, no nome de Jesus. Mas eu não posso fazer esta oração se você não tiver um compromisso com Deus. Se nessa noite você quer entregar sua vida para Jesus, porque um dia eu tentei expulsar o demônio, dizendo: sai, sai, sai em nome de Jesus, mas ele não saiu, ficou rindo na minha cara, porque eu não tinha autoridade para expulsar, porque o Espírito Santo de Deus não habitava em mim. Mas se hoje você quer entregar sua vida para Jesus, meu irmão, levante a sua mão. Se você hoje quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão. Levante a sua mão. Se você hoje quer dizer: Senhor, eu quero acreditar no teu poder, eu quero acreditar na tua palavra, eu quero ser essa bênção, eu quero orar e ser um canal de transformação para a minha família. Eu quero dizer que na minha vida demônio não manda, não, na minha vida quem manda é o Senhor. Levante a sua mão bem alto, que você que está entregando a sua vida para Jesus agora. Eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Dê um passo aqui à frente. Isso. Abre esse corredor aqui, por favor. Abra o corredor. Você que está entregando a sua vida para Jesus, meu filho. Vem aqui à frente. Venha, pode vir. Pode vir. Abra aqui um pouquinho. Isso. Só quem está entregando a vida para Jesus aqui. Vem aqui à frente, por favor. Glória a Deus. Pode vir, meu irmão. Pode vir. Eu hoje não morto mais não, viu? Eu hoje não morto mais não. Só cheiro. Glória a Deus. Você também, meu filho? Venha aqui. Mais alguém, meu irmão? Mais alguém que está afastado pelos caminhos do Senhor, acorrentado, escravizado. Você que tem que dar esse passo, meu filho. Se una aqui a esses irmãos. Você que está afastado do caminho do Senhor, venha. Porque sozinho você não vai conseguir. Deixa Jesus ir na frente, assim como a minha vizinha fez. Ela disse: aonde eu não vou, meu Jesus vai. Venha, glória a Deus. Celebra o Senhor, irmão. Mais um jovem, venha. Oh Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Feche os seus olhos por essas vidas, as pessoas que estão chorando. Meu Deus, maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai. Oh, é na tua presença, Senhor, que nós estamos. É o teu nome que nós estamos celebrando aqui nessa noite. É a tua glória, Senhor, que foi manifestada aqui no meio de nós, porque é o teu Santo Espírito que convence o homem do juízo do pecado. E essas pessoas aqui vieram à frente, Senhor,
porque elas estão agora entregando a sua vida nas tuas mãos, assim como um dia eu entreguei, dizendo: Senhor, sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo, eu ando por caminhos tortuosos, por caminhos pecaminosos, mas hoje eu resolvi me render a Ti e me revestir da Tua armadura, do Teu poder, de sair daqui encharcados debaixo do Teu sangue. E eu, meu Deus e meu Pai, nesta mesma autoridade que nós estamos aqui nessa presença, os pastores estão com suas mãos estendidas para a Tua igreja. Aonde houver um demônio, aonde houver um espírito maligno das trevas, aonde, meu Deus e Pai, estiver uma palavra de maldição que desceu ao coração dessas pessoas, nós damos uma ordem agora, na autoridade do santo nome e poderoso Jesus Cristo de Nazaré, que tem poder no céu, na terra e também embaixo da terra. Satanás, pega os teus demônios e as tuas balas e larga essas vidas e vai embora agora, na autoridade do nome de Jesus, porque aqui nessa noite só há lugar para a manifestação do poder, da glória, da glória, da glória de Deus. De Deus, levante a sua mão e receba um som, meu filho. Receba graça, receba refrigério, receba renovação espiritual para a sua vida, porque você vai conseguir, você vai prosseguir, você vai avançar, você vai chegar na sua casa hoje e você vai receber a unção, a autoridade, e o demônio vai embora, você vai conseguir dormir, a sua casa terá paz, a sua casa terá saúde, a sua família será abençoada, a esposa vai voltar, o marido vai voltar, vai largar o vício. Deus é Deus de poder. Também te peço por essas vidas, Senhor. Perdoa os seus pecados, renova as suas vidas, escreve o seu nome no livro da vida, Senhor, porque elas estão acreditando no novo tempo, estão acreditando numa nova história, estão acreditando na libertação, estão acreditando, Senhor, que é possível recomeçar, que é possível perseverar, que é possível dizer não ao pecado e dizer sim para a Tua presença. Hoje esse exército está sendo levantado, Senhor. Hoje este exército está sendo levantado. Hoje este exército está sendo levantado para serem ganhadores de almas, libertadores para o Teu reino, libertadores para o Teu reino, libertadores para o Teu reino, libertadores para o Teu reino. Oh! Ainda de olhos fechados, eu quero ministrar a presença do Senhor sobre a sua vida. Cante essa canção. É o Senhor, Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Ora, bantu que eu foste quebra na rabaxa. Hoje é o dia da sua libertação. Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia. Hoje é o dia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Santo, Santo.
estavas ali, o meu Deus falou comigo. Olha para mim. Shanam tuike faz terebenarabachanda canto como narás. Rabanto cobe neveste cantarabarabachai. Porque Deus me trouxe aqui, te trouxe também para te dizer, olhando na tua cara, nos teus olhos. Porque tu estás fugindo da presença do Senhor. Tu estás mentindo, tu estás inventando história. Mas hoje eu diga da tua libertação. Volta hoje, volta hoje, volta. Rabanto come neveste. E para que tu saibas que sou Deus na tua vida, recebe renovação da graça, da unção, da libertação. Já. Liberta, liberta, liberta. Agora, recebe, 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 recebe. Vem cá, vem cá. Morra! Morra! Morra para nascer de novo. Morra para nascer de novo. Morra para nascer de novo. Receba o abraço do refrigério do Senhor. Tu não está sozinho. Teu orgulho não é nada. Tu estás fazendo como Jonas. Mas hoje o teu barco vai afundar, para que tu possas nascer das águas e andar sobre elas. Oh, Rabanto Kobe Neveste. Tua sepultura hoje está sendo fechada. O vale dos ossos secos estão recebendo vida. Rabanto Kobe Neveste Cantareba na Baixa. Não brincas, não brinca mais, porque a mão do Senhor resolveu te resgatar hoje.